galera tá querendo saber, poderemos ter algum jogador da Kings League na retomada do Santos pro Campeonato Brasileiro, Jordão? Não, Marcão, não poderemos porque eles estão fazendo ali uma espécie de intercâmbio, né? Esse é o termo que está sendo utilizado entre Fúria e também Santos Futebol Clube, dos jogadores de futsal que disputaram a última Kings League justamente pela Fúria, time em que o Neymar Júnior é presidente, Marcão. Eles vão fazer ali um treino de uma semana, eles começaram justamente na última quarta-feira e ficarão um prazo de 7 dias treinando com os jogadores do Santos Futebol Clube. No entanto, por enquanto, né, Marcão, não há expectativa de que nenhum deles seja de fato contratado pelo Santos Futebol Clube. São apenas testes, né? Apenas como foi dito também na própria nota em que os jogadores soltaram, que é apenas uma troca de experiências, Marcão. São os jogadores do futsal treinando com jogadores profissionais do futebol, entendendo o que muda na dinâmica de cada esporte e também isso acabou gerando muito buchicho entre os torcedores, né, Marcão? Principalmente relacionado ao Neymar. Né, não ficou muito claro se foi justamente o Santos que contatou a Fúria, se foi a Fúria que contatou o Santos, se foi um meio de campo feito ali entre o Neymar, chamando esses atletas, que no caso é o Lelete, o Lipão e também o Jefinho, que estão treinando com os jogadores do Santos. Eles que não são atletas jovens, né? O mais novo deles tem 29 anos, que seria o Lipão e também o Lelete. O Jefinho, já mais velho, tem 30 anos de idade, Marcão. É, perfeito. Tá aí o Thiago Jordão aqui no Varanda Futebol Debate. Rudy Marciano, Eric Meirelles, grande abraço pra você. O Eric perguntando como faz pra ser membro. Eric, tem uma opção no YouTube, você clica no Varanda Futebol Debate e tem uma opção Seja Membro, é só você clicar lá, realizar o seu cadastro, tem várias opções para ser membro, inclusive uma opção de um valor bem barato, acho que é R$ 1,99, se não me falha a memória, só apenas para você ter essa contribuição e ser membro do canal Varanda Futebol Debate. Ó, muita gente chegando aqui na varanda mais famosa do Brasil. Thiago, até para deixar claro essa questão da Kings League, os jogadores não estão contratados pelo Santos, né? São jogadores, aliás, vou apresentar aqui os 3 jogadores para a galera curtir no Varanda, muita gente não conhece, é o Jefinho, 30 anos de idade, ele tem 5 gols na última temporada da Kings League, única e primeira temporada da Kings League aqui no Brasil. 5 jogos, né, Thiago? Isso. 5 jogos, 1 gol e 3 assistências. O Lelete, 29 anos, 5 jogos, 10 gols e 4 assistências. E já o Lipão, 29 anos de idade, 5 jogos, 9 gols e 9 assistências. Só para deixar claro para a galera, esses jogadores não estão contratados, não é isso, Jordão? Exato, Marcão. Eles não possuem vínculo algum com o Santos Futebol Clube, é apenas uma espécie de, dá pra até chamar de parceria, né, Marcão? Você entra em contato com a outra instituição, que neste caso é a Fúria, você chama os atletas para fazerem ali uma experiência com seus jogadores profissionais e aí eles realizam os treinamentos e a ver o que vai agregar tanto pro Santos, tanto pra Fúria nessa parceria, mas eles não têm contrato com o Santos. É apenas um convite, uma forma de você tentar integrar os dois esportes. É, perfeito. Aí o nosso Thiago Jordão aqui no Varanda Futebol Debate. Você não acompanha a Kings League, né, Thiago Jordão? Não. Eu ia te perguntar quem é o melhor desses 3 jogadores. Eu confesso que não acompanho, mas realmente aqui pelos números, deixa eu dar uma olhada, Thiago Jordão, pelos números aqui, os 3 devem ser atacantes pelo jeito, né? O Jefinho é meia e os outros 2 são atacantes. O Jefinho é meia? Isso. Tá. O Jefinho é o que tem menos gols. Os 2 outros são atacantes, é isso? Isso mesmo. Kings League é futebol de 7, né? Futebol de 7. Futebol de 7, tá. É 1 no gol e 6 na linha, certo? Isso. Os números do Lelete aqui são os melhores, hein? Não, aliás, o Lipão tem 9 assistências e 9 gols, ou seja, Lipão neles, hein? É o Pelé da futsal. Lipão neles, hein? 9 gols e 9 assistências, o Lipão tá voando, hein? E eu fui falar sobre isso aí com um amigo meu, Marcão. Aí ele falou assim: mas não é tão problema assim, porque ele não deve ser pior do que alguns caras que estão lá no Santos Futebol Clube. Eu já falei: meu amigo, calma aí. Uma coisa é você jogar futsal, outra coisa é você jogar um futebol de campo, Marcão. Inclusive, até aproveitando um gancho e falar rapidinho, Marcão, quando o Santos divulgou isso aí, eu fiquei com vergonha do Santos, que eu falei: gente, uma coisa dessa você não vê acontecer no Flamengo, no Palmeiras, no Atlético Mineiro, que tem uma gestão, né, ainda bagunçada, mas que eles tentam trabalhar de forma profissional. Você não vê isso acontecer. E no Santos acontece, Marcão. E fiquei, inclusive, decepcionado com pessoas que eu sigo nas redes sociais falando que tava tudo bem, que não é nada demais. Isso aí, Marcão, é você vender uma coisa, um sonho pro torcedor de que não tem problema. Não tem problema você fazer uma integração. O problema é como ela é feita. Não é profissional você trazer jogadores da Kings League pra jogar no seu time, pra treinar com seus atletas. Porque sabe qual foi a reflexão que eu fiz, Marcão? No ano passado, o Miguelito... no Miguelito eu tenho muitas ressalvas com ele. Só que o Juliano falou que o Miguelito sequer treinava com os seus companheiros.
Então por que muitos jogadores da base não têm oportunidade de treinar, só treinar no profissional, não tô nem pedindo pra colocar em campo, só subir pra treinar, e jogadores da Kings League de 30, 29 e 29 anos também jogam, Marcão? Pra mim não faz sentido. Tá certo. Ó, e o Santos anuncia para amanhã, às 13 horas, a entrevista coletiva do William Arão, em que vai acontecer na Vila Belmiro. E amanhã, claro, o Messias vai estar representando o Varanda Futebol Debate no estádio Urbano Caldeira. Olha aí, ó. Bom, importante para a imprensa, teremos a apresentação do Arão, meu caro Thiago Jordão. E a dúvida, hein? Será que o Arão chega para jogar como zagueiro ou para jogar como volante, Jordão? Eis a questão, Marcão. E pensando um pouquinho com a mente do que o Kleber Xavier pensa para o seu time, acredito que ele vai chegar inicialmente para jogar como primeiro volante, Marcão, porque na entrevista que ele deu no último domingo, ele falou justamente sobre ver o Arão com questões mais defensivas. E a primeira posição que ele cita para o jogador entrar em campo e atuar é justamente de primeiro volante, Marcão. E é o que eu acho que faz mais sentido. Porque ele também comentou sobre a dupla de zaga. Ele falou assim, olha, se tivesse um jogo hoje, a minha dupla é João Basso e Luan Pérez. Pensando nisso e com a chegada do William Arão, aí eu acho que faz mais sentido ele, se for trabalhar ainda numa linha de 4 defensores, você manter João Basso e Luan Pérez, e aí sim, quando você for para a linha de meio de campo, você ter o William Arão. Meu palpite é que ele joga de primeiro volante, Marcão. Perfeito. Eu acho que ele vai jogar de primeiro volante também, Jordão. Eu acho que ele vai jogar de primeiro volante o William Arão, até porque o Santos hoje tem muitos zagueiros, né? O Santos tem o Gil, o Santos tem o João Basso, Luan Pérez, tem o Zé Ivaldo, tem o Luizão, que sequer jogou, tem o próprio Alencar da base. Eu confesso que não vejo muito espaço. O Arão, ele jogava de zagueiro no Flamengo, porque o Rogério gosta de fazer algumas invenções, né? Não me parece ser muito o perfil do Xavier, né? Não tanto, né, Marcão? Porque o Kleber Xavier, ele evita muito as improvisações, né? Por mais que a gente esteja vendo o Escobar atuando pelo lado direito de forma improvisado, só que dá pra dizer que é uma questão de quase que extrema necessidade, né, Marcão? Porque ou era o Escobar ou era continuar com a mesma coisa. E o que vinha sendo feito anteriormente não estava dando certo. Então, foi uma alternativa. E eu vejo com bons olhos. Mas não é do perfil do técnico Kleber Xavier. Também não foi do perfil do Tite, com quem ele trabalhou, né? O Tite não fazia tantas improvisações de jogadores no seu time. Então, eu acredito que o Kleber Xavier, nessa experiência que ele teve de carreira, adotou para si também essa questão. E o William Arão deve sim jogar como primeiro volante, Marcão. Eu só vejo a possibilidade do Arão jogar como zagueiro se o Santos estiver numa necessidade em que você tem que atacar, aí você tira um volante do seu time e traz ele para jogar de zagueiro e você libera os seus alas. Fora isso, como começar como zagueiro, eu não acredito. Perfeito. Ó, muita gente chegando aqui na varanda mais famosa do Brasil. Paulo Moreira, grande abraço pra você. Tá dizendo, não custa observar e tentar sem heresia, mas o próprio Messias chegou aqui ainda desconhecido e com certa idade. Vai que pior que o Soteldo é difícil. Paulo, eu te entendo, Paulo. Eu te entendo. A gente sempre se agarra em exemplos que deram certo. Mas ninguém se lembra de tantos e tantos exemplos que não deram certo, entendeu, Paulo? Você tem razão, sempre existe ali um quê de dúvida. Algum desses caras aí podem jogar. Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte, gente. É o caminho certo? Não é o caminho certo, né? Eu trouxe um exemplo aqui, jogador do futsal, que normalmente estava mais próximo do campo, né? Pela habilidade, pelo toque rápido e tal, já tinham dificuldades nas adaptações. Veja o caso do Falcão, né? Falcão não conseguiu jogar no campo. Por mais que muitos digam que no São Paulo o Leão atrapalhou a continuidade do Falcão, não é tão verdade assim. Não é tão verdade assim, né? O Falcão tinha bons momentos ali, mas a gente percebia que o Falcão tinha dificuldades com a intensidade da partida, com a dinâmica de jogo. Ele é um jogador fora de série, né? Então, o drible, o chapéu, a caneta, isso o Falcão faz em qualquer lugar. Se colocar ele aqui no estúdio, ele vai chapelar todo mundo. Então, ele faz isso no campo, faz no salão, faz na praia, faz em tudo quanto é lugar. Agora, o futebol exige muita dinâmica, intensidade, que esses outros esportes, eles não possuem, né? É totalmente diferente você jogar um futsal do que você jogar um futebol de campo, principalmente na intensidade que exige o futebol moderno. Então é difícil. Eu sei que o torcedor se apega em algumas situações. Pode rolar? Pode ser que um dos três aí dê certo? Pode. Mas não é o caminho natural. E o Santos, como está com a corda no pescoço, não é o momento de fazer isso, entende?
Não é o momento de fazer isso. Ó, muita gente chegando aqui na varanda mais famosa do Brasil. Torcedor vai curtindo, vai deixando o seu like, vai compartilhando, vai se inscrevendo aqui na varanda mais famosa do Brasil. Tiago Jordão, se o Santos contratou o Igor Vinícius, já temos o Sherman, já temos o Aderlan e ainda o Escobar sendo improvisado na direita, por que o Santos ainda quer o Mike? Eis a questão, Marcão. Vamos trazer aqui a ideia do que pensa o Santos Futebol Clube, Marcão. O Santos entende que o Mike chegaria com status para ser titular da equipe. Ele seria o lateral direito titular. E aí você deixaria o Igor Vinícius disputando posição com ele, Marcão. Mas o Santos conta com outros laterais que você citou anteriormente, Aderlan e JP Sherman. O que o Santos pensa sobre eles, Marcão? Sobre o JP Sherman, o Santos pretende negociar ele na próxima janela de transferências. Por quê? O Santos gostaria de aproveitar ainda toda essa expectativa que existe sobre o potencial do JP Sherman e tentar fazer algum dinheiro, Marcão. Porque o Santos, o JP Sherman junto com o Aderlan, não empolgam tanto a diretoria do Santos quanto a comissão técnica do Kleber Xavier. E aí, neste caso, eles querem aproveitar o JP Sherman para fazer algum dinheiro. Já o Aderlan, Marcão, ele tem 34 anos, tem as suas limitações físicas, já está recuperado da última lesão no joelho, só que ele tem dificuldades no dia a dia, Marcão. E, inclusive, o Aderlan pensa em aposentadoria, Marcão. Essa informação que foi trazida primeiramente pelo UOL. Perfeito. Aí o Tiago Jordão, El Bigodinho aqui no Varanda Futebol Debate. Faz sentido, Jordão? Faz sentido o Santos tentar ainda o Mike, mais um lateral, mesmo com a chegada do Igor, a manutenção do Sherman. O Sherman deve sair, né? Isso. A expectativa é que o Sherman... Agora, você trouxe uma informação sobre o Aderlan. O Aderlan tá mais pra lá do que pra cá, ô Jordão? O Aderlan tá mais pra lá do que pra cá, Marcão, porque essas dificuldades no dia a dia do Aderlan, ele conseguir jogar de fato em alto nível e conseguir atuar por mais tempo, Marcão, tem dificultado ele, né? E ele pensa, inclusive, em se aposentar o quanto antes, porque ele já tem contrato curto com o Santos, né? O contrato dele vence no final da atual temporada. E com base nessas dificuldades que ele tem encontrado, problemas de poder estar 100% fisicamente, entregar o que se espera dele, Marcão, ele já considera se aposentar, quem sabe, no final do atual vínculo com o Santos Futebol Clube, Marcão. E aí, eu acho que faz sentido o Santos, de fato, buscar o Mike. Por quê? Você já está em vias de vender um dos seus ativos, que é o JP Sherman. Você já tem o Aderlan, que pensa em aposentadoria, tem as suas dificuldades físicas. Aí você acabaria ficando com apenas um lateral direito de ofício no seu elenco, que seria o Igor Vinícius. Aí eu vejo que faz sentido sim o Santos insistir em contratar o Mike. Lembrando que o Santos ainda não iniciou efetivamente as negociações com o lateral, porque o Palmeiras está disputando o Mundial de Clubes. O Santos já fez as tratativas, já buscou informações com o empresário do jogador, mas aguarda a participação da equipe alviverde no Mundial para aí sim iniciar as tratativas com o clube. É verdade. E olha, sobre o Mike, o lateral direito Mike, o Mike jogou os primeiros minutos dele no Mundial na última partida, né, contra o Botafogo. O Mike, inclusive, participa do gol do Palmeiras, né? Ele faz o corredor ali, o Paulinho corta para dentro e bate pro gol da vitória do Palmeiras na prorrogação contra o Botafogo. O Mike é bom jogador, é um jogador mais experiente, 32 anos. A impressão que eu tenho, Jordão, e quero te ouvir, é que o Santos não tem convicção sobre Igor Vinícius. Entende? E aí você faz um contrato de 3 anos. Eu até vi uma informação, Jordão, que o Igor Vinícius ia pro Corinthians. Só que o Corinthians não aceitou dar 3 anos de contrato por Igor Vinícius e o Santos deu 3 anos de contrato pro Igor Vinícius, né? O Corinthians não quis dar 3 anos de contrato para o lateral direito e São Paulo. E a impressão que eu tenho nesse caso é que o Santos não tem convicção sobre Igor Vinícius. Sabe aquela contratação estranha? É o Igor Vinícius, né? Ele chega já como reserva, ou seja, você tem o Igor Vinícius e o treinador está falando de improvisar o Escobar. Ninguém, absolutamente ninguém, tem convicção se o Igor Vinícius é melhor que o Sherman. O que dá pra dizer é que o Igor Vinícius hoje tá à frente do Aderlan. Isso dá, porque o Aderlan, tá claro que o Aderlan tá mais pra lá do que pra cá. O jogador não consegue sair do departamento médico, né? Ele ficou mais de 1 ano parado. Aliás, é muito interessante isso, né? O jogador do Flamengo, Pedro, tem a mesma lesão do Aderlan. Ele volta em 7 meses, o Aderlan volta em mais de 1 ano e não consegue jogar. O departamento médico do Santos tem algumas situações que a gente não consegue acreditar ou entender. Então, nesse caso do Igor Vinícius, eu vejo dessa forma. Nós contratamos um jogador que nós não temos convicção. E aí vamos atrás de um outro jogador. O dinheiro tá fácil, Jordão. Estamos rasgando dinheiro. Então, ao invés de eu
focar em trazer o melhor, não, eu vou trazer aqui o meia boca para que eu tenha ainda a necessidade de trazer mais um. E outra coisa, o Lenin e o Gabriel Simples, jogadores da base, na boa, se eu tivesse na situação deles, Jordão, eu ia buscar um outro clube, porque os caras não vão jogar. Exatamente. E é aquilo, Marcão. Se esses jogadores não têm potencial, o Lenin e o Gabriel Simples, para serem melhores do que o Igor Vinícius, me desculpem os dois. Não tem cabimento você, então, pensar em sequer ser jogador, Marcão. Porque o Igor Vinícius não é nada demais. O Igor Vinícius, Marcão, ele é um lateral que foi duvidoso muito tempo no São Paulo. A torcida do São Paulo não gostava nem um pouco dele. A torcida tricolor pegava muito no pé. Os jornalistas que cobrem o São Paulo falavam sobre isso. E ele foi escanteado pelo Zubeldia. E ele foi escanteado não é porque chegou um grande craque da lateral direita lá no São Paulo. Eles contrataram o Cédric, que sofre com críticas. Então, Marcão, se ele não foi unanimidade nem no São Paulo Futebol Clube, por que o Santos foi atrás dele, se a ideia ainda assim é trazer o Mike? Será que não seria mais inteligente você... Opa, o Igor Vinícius vai ganhar X, mais o X do Mike, eu vou gastar Y. Por que em vez de trazer o Igor Vinícius, eu não gasto apenas o X no Mike e eu invisto em algum jogador da minha categoria de base? Ou, sei lá, tem alguma outra ideia? Porque, Marcão, você trazer um jogador para compor elenco no Santos hoje é errado. Porque o Santos não precisa de jogadores que componham o seu elenco. O Santos precisa de jogadores que entrem para ser titulares e resolver a situação. Porque se você fica só com o Igor Vinícius, pra mim, a lateral direita ainda tá indefinida. Se você só tem ele lá, hoje ainda não dá pra confiar no JP Sherman, o Santos também já pensa em vendê-lo na próxima janela. O Aderlan não dá pra confiar. O Igor Vinícius, não confio, mesmo que ele ainda não tenha jogado, não tenho grandes expectativas sobre ele. E aí você pensa em trazer o Mike. Por que já não trouxe antes? Por que a ideia inicial já não é só trazer o Mike? Não é que o Santos, Marcão, foi fazer um jogo de Mundial de Clubes, não tinha nenhum lateral disponível, nenhum lateral direito no mundo, e o Santos teve que fazer uma contratação às pressas, e o Igor Vinícius é o que deu. Não, a janela abre no próximo dia 10. Dá tempo ainda de você... Daria tempo, né, de você contratar um outro lateral que resolveria a sua situação, e não ficar fazendo aposta, Marcão. Então, no meu ponto de vista, é um movimento arriscado e errado do Peixe.